Bom, terceiro dia de aula do Caleb em casa. E hoje nós não estudamos as letrinhas, mas nós vamos ler uma historinha. E a história de hoje é: uma boa formiga vale um imperador. Vamos começar aqui. Há 1 milhão de anos, um certo tamanduá, indivíduo solitário e orgulhoso, caminhava vagarosamente pelos cerrados do Brasil, procurando o formigueiro habitual para o seu café da manhã. O que é habitual? É o seu habitat, onde ele mora. Tá? Algo em torno de umas 1000 formigas, em vez do nosso café com leite. Porém, de repente, ouviu chamar: Ei, narigão! Ei, narigão! Baixou os olhos e viu uma formiga que, pendurada num fio de capim, agitava a pata. Tamanduá! Murmurou, invocado. Para começar, meu nome é Tamanduá. E mais, tenho direito ao título de Conde da Formiga, Príncipe dos Formigueiros, Barão do Formigamento. Assim, no mínimo, me trate por excelência. Barão é tipo um homem muito rico, tá? Me trate por excelência. A formiga logo gritou: Excelentíssimo Tamanduá, nós nos reunimos e resolvemos nomeá-lo rei. Rei? Rei de quê? Rei dos formigueiros. Rei apenas? Rei apenas rei? Pausa. Bom, continuando então. Vá lá, imperador. Bom, eu mostrei pro Caleb o que é um tamanduá, não foi, Caleb? Sim, Você viu? É bonitão, grandão, né? eu queria. Vá lá, imperador. Imperador? Só imperador? A formiga coçou a cabeça e disse: Por fim. Digamos, então, super imperador. Está bem assim? Ora, para entender tal nomeação, é bom saber que tamanduá era o inimigo número 1 dos formigueiros, com uma língua tão comprida que normalmente era obrigado a mantê-la enrolada dentro da boca, como uma fita métrica de alfaiate. Ele, com uma lambida fulminante, capturava milhãozinho de formigas, como se fosse nada. Desesperadas, as formigas, depois de muitas discussões, tinham tido essa boa ideia. Nomeamos Tamanduá, demos o nome dele como um rei dos formigueiros. Assim, não nos comerá mais. Se ele nos come e eu chamo ele de rei, ele não vai nos comer mais, né? Afinal, onde se viu um rei que devora seus súditos? Tamanduá, como vocês já devem ter notado, era muito, mas muito vaidoso. Ouvindo a proposta de se tornar imperador, começou a hesitar. Contudo, objetou: Está bem, serei o seu super imperador. Posso deduzir que, em troca, não comerei mais formigas. Mas então, o que eu vou comer? De que vou viver? O que eu comerei? A formiga o tranquilizou. Disso cuidaremos nós. Todos os dias há de receber uma montanha de raízes, brotos, bagas, bulbos e outras delícias. Vai ver que banquetes terá. Pausa. Mas assim, disse descontente Tamanduá: Vocês me obrigam a ser vegetariano? E daí? Vai lhe fazer bem. Além do mais, vai fazer cocô com mais facilidade. Agora está sempre com prisão de ventre. Quando não consegue defecar, seus gritos acordam fazer cocô. Seus gritos acordam a floresta inteira. Tamanduá fingiu não ter escutado e respondeu: Está certo, aceito. Mas observe bem. Pontualidade na entrega dos brotos e das raízes, tá?
Não duvide, confie em nós, falou as formiguinhas. E a coroação como superimperador? Quando é que vão fazer? O mais rápido possível, assim que tivermos terminado os preparativos indispensáveis. E então, num daqueles dias, quando, estufado de bagas e raízes, cochilava em sua toca, eis que houve uma risada estridente, barulhento, aguda, chegar-lhe aos ouvidos. Era uma risada estranha. Tamanduá teve a impressão de que riam dele. Virou-se na planície onde se localizava em sua toca. Não se via viva alma. O que é viva? Não se via uma pessoa viva, uma alma viva. Não se via ninguém, entendeu? Somente entre o capim, o costumeiro vai e vem das formigas. Agora seguras com a nomeação de Tamanduá como superimperador. Tamanduá perguntou: quem está rindo de mim? Uma vozinha azeda respondeu: eu. Eu quem? Pausa. Quem estava rindo, né? Seu priminho, Formigão. Tamanduá pareceu incomodado. Sabia muito bem quem era Formigão. Um insetozinho que ficava escondido no fundo de um buraco com paredes de areia. Assim que uma formiga lhe caía na boca, Formigão agarrava e comia a infeliz. Tamanduá sempre havia desprezado Formigão. Com todos os seus artifícios e sua paciência, só conseguia engolir uma dúzia de formigas por dia, ao passo que ele, com uma única linguada, engolia 1000, disse contrariado. Para começar, não somos primos nem nada. E depois, de que está rindo? Estou rindo de você que, em troca de um título idiota, renunciou ao que existe de melhor no mundo. Conhece aquela canção? Não, e nem quero conhecer. É assim: mas vale uma formiga bem gorda e nutrida do que um ridículo e imprestável título. Espera aí, só um momento, que segurar o livro e ler é terrível. Tamanduá, irritado, gritou: e quem disse? Você não percebe o quanto é gostosa uma formiga? Respondeu o formigão. Não, meu Deus, não se toca assada, cozida na panela, na brasa, até crua, com alho e limão. Brasa é madeira queimada. Madeira já depois de queimada já. Com alho, até crua, com alho e limão. Já pensou bem? Tamanduá, furioso, mandou a língua no buraco com a intenção de varrer Formigão. Mas chegou tarde. O inseto esperto já tinha se enterrado. Tamanduá só pegou uma grande quantidade de terra com a língua. Chegou o dia da coroação. E Tamanduá sentou-se no trono, uma árvore escavada especialmente para ele e revestida de musgo. Primeiro, o mestre de cerimônias adiantou-se e lhe disse: Majestade, agora haverá a apresentação solene do formigueiro. Comecemos com os ministros que, como se sabe, logo depois do superimperador, são os cidadãos mais importantes. O mestre das cerimônias pôs-se de lado e os ministros vieram ao pé do trono e inclinaram-se. Tamanduá ficou maravilhado com o número deles. 30 no total. Havia de todos os tipos. Ministro dos transportes, as formigas estão sempre transportando coisas. Ministro dos quartos e dos corredores, dos quartos. O que é ministro? Ministro é alguém importante do formigueiro, tá? Que ministra alguma coisa, que cuida de alguma coisa. No caso é o ministro dos quartos e dos corredores. Os formigueiros estão cheios de quartos, né? Aí, ministro da poupança. As formigas, como se sabe, são muito avarentas. Ministro das provisões. Nos formigueiros há provisões em grandes quantidades.
É como se fosse uma separação. A formiga que é responsável por fazer as separações das províncias. Ministro da guerra, as formigas são muito belicosas e assim por diante. Não faltava sequer. Imaginem o ministro das relações com o tamanduá. Cargo é um emprego. Emprego doravante muito útil. Muito útil, né? Tamanduá olhou-os e pensou: que necessidade tenho de todos esses ministros? O único ministro que me interessa é o das provisões. Os outros não me servem para nada. Por isso, como todos eles. Então, o tamanduá pensou que não precisava de todos, né? Continuando. Pensar isso e estender a minha língua em um gesto fulminante, rápido. Rápido. Com uma única linguada, engoli todos os ministros, menos um. Foi para tamanduá, uma coisa só. Que delícia! Estalou a língua e gritou: adiante, os próximos. O mestre de cerimônias tinha visto o conselho inteiro sumir na boca do tamanduá, mas era responsável pelo cerimonial e tinha de fazer seu trabalho. Assim disse: e aqui está, majestade, a sua guarda pessoal. Houve um rufar de tambores. Cerca de uma centena de soldados escolhidos avançou um passo. Tamanduá pensou: para que preciso de um guarda pessoal? Me defendo sozinho. No máximo, necessito de alguém que anuncie minha chegada com seu tambor. Todos os demais, como de uma só vez. Dito e feito, desenrolou a sua língua e com 2 lambidas, varreu a guarda pessoal. O mestre de cerimônia ficou mal e tossiu para mostrar ao superimperador que assim não dava para ir adiante. Esforço inútil. Tamanduá lambia os bigodes e já fora de controle, cantarolava: em frente, em frente, em frente, eu devoro todos impunemente. O que impunemente? Sem piedade, sei lá. O mestre de cerimônias, com um fio de voz, anunciou ainda: majestade, eis o invencível, heróico exército. E, com efeito, lá vinha do fundo da planície, avançando em colunas cerradas, estandartes erguidos, o exército das formigas. Havia de todos os tipos: tanques, infantaria, artilharia, aviação, marinha, etc. Aviação? Não, esse certo. Artilharia? É armas, tá? O grupo de armas. Tamanduá cantou com sua voz bem cavernosa: sou pacifista, odeio a guerra, fora os exércitos de toda a terra. E mal pronunciou tais palavras, com 3 ou 4 linguadas bem dirigidas, acabou com o exército inteiro de formiguinhas. Só se salvou um certo formiguinho, um soldado raso, porque prometeu a Tamanduá, em troca da vida, coçar-lhe bem todas as manhãs a planta dos pés com a baioneta. O mestre de cerimônias gostaria de ter advertido então o povo das formigas que, se não quisesse acabar na boca de Tamanduá, devia fugir. Ai de mim, ansioso por ver de perto seu soberano, desejosos de aplaudi-lo. O povo inteiro saiu. Desejo. O povo inteiro saiu do formigueiro e invadiu o descampado. Tamanduá só esperava esse momento. Desceu do trono e começou a distribuir linguadas em todas as direções. Finalmente, saciado, voltou ao trono e ordenou ao mestre de cerimônias: um palito de dentes, por favor. O mestre de cerimônias, desesperado, apresentou-se em levar-lhe o palito. Tamanduá retirou dos dentes aquelas 2 ou 3 formigas que haviam sobrado. Espreguiçou-se e disse:
creio que a coroação transcorreu muito bem. O mestre de cerimônias respondeu aflito. Pobre de mim, majestade, mas há um pequeno inconveniente. E qual é? Não sobrou ninguém, vossa excelência. É um super-imperador a quem só restou o mestre de cerimônias, o tocador de tambor, o ministro das provisões e o soldado formiguinho. E então? E então, sem um povo, sem as formigas, e um governo que o ajude a governá-lo, que espécie de superimperador você vai ser? Tamanduá então gritou. Ah, é assim? Então como você também e seus companheiros? E volto a ser o que era. Dito e feito, mandou a língua na direção do mestre de cerimônias e das outras 3 formiguinhas que sobraram. Com uma linguada só, fez, e é bem o caso de dizê-lo, uma limpeza geral. Desde então, uma limpeza na casa toda das formiguinhas. Desde então, os tamanduás se arrastam lentamente pelos cerrados do Brasil, e quando vem um formigueiro, aproximam-se e sussurram. Sussurra é falar bem baixinho. Por acaso precisam de um imperador? Os tamanduás chegam nos formigueiros agora, depois desse caso, e passa no formigueiro e sussurra bem baixinho. Vocês precisam de um imperador? Precisa de um rei? Ou de um rei? Talvez de um presidente da república? As formigas, sabendo direitinho o que se esconde por trás de tal proposta, apressam-se em responder. Xô, xô, linguarudo. E então Tamanduá trata de agarrar com a língua aquelas poucas e muitas que se atrasaram no meio do capim, fora do formigueiro. Como diz o provérbio, melhor uma formiga hoje que um formigueiro amanhã, mas melhor um formigueiro amanhã do que bagas e raízes hoje. Fim da história. Essa história é do livro Alberto Moravia, autor, né? Histórias da pré-história. O que é pré-história? A pré-história é um tempo antigo. O que você achou da história? Legal. E o que você entendeu? Eu entendi que morreu todo mundo. Todo mundo morreu porque o tamanduá fez o quê? Sugar. Comer. E a palavra tamanduá se escreve com que letra? T de tatu. E a palavra formiga começa com que letra? Formiga começa com que letra? Não, fale só o começo. Qual é a letrinha que começa assim? Faça. Que tem na cozinha. Não. Faca. Faca começa com que letra? F. E formiga. Começa com que letra? F também. Dá tchau.